18 de maio de 2020. Leituras: Carlos Castaneda, Erva do Diabo, uma edição revista, inclui comentários do autor, Carlos Castaneda, comemoração a 30º aniversário da edição norte-americana. Comentários do autor em comemoração ao 30º aniversário da edição norte-americana, A Erva do Diabo, Ensinamentos de Dom Juan. A Erva do Diabo foi originalmente publicada nos Estados Unidos em 1968. Por ocasião do seu 30º aniversário de publicação, gostaria de fazer alguns esclarecimentos sobre o trabalho e fazer algumas declarações sobre as conclusões a respeito do assunto do livro, conclusões que cheguei depois de anos de esforço sério e consistente. O livro veio como resultado de um trabalho de campo antropológico que fiz no estado do Arizona e no estado de Sonora, México. Enquanto eu desenvolvia meu trabalho de graduação no Departamento de Antropologia da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, conheci um velho xamã, um índio Yaqui originário do estado de Sonora. Seu nome era Juan Matos. Consultei vários professores do Departamento de Antropologia sobre a possibilidade de fazer um trabalho de campo, usando o velho xamã como informante principal. Todos os professores tentaram me dissuadir, baseados na convicção de que, antes de pensar em fazer trabalho de campo, eu deveria dar prioridade à carga exigida de assuntos acadêmicos em geral e as formalidades do trabalho de graduação, tais como exames escritos e orais. Os professores estavam absolutamente certos. Não foi necessário nenhum esforço de persuasão da parte deles para que eu enxergasse a lógica de seus conselhos. Houve, no entanto, um professor, Dr. Clement Meigan, que incentivou abertamente meu interesse em fazer um trabalho de campo. Ele é a pessoa a quem devo todo o crédito por me inspirar para que levasse adiante a pesquisa antropológica. Ele foi o único que me incitou a mergulhar o mais fundo que pudesse na possibilidade que havia surgido. E seu estímulo tinha como base sua própria experiência de campo como arqueólogo. Ele disse-me que descobriu através do seu trabalho que o tempo era essencial e que havia pouco tempo disponível antes que áreas de conhecimento enormes e complexas, acumuladas por culturas que estavam desaparecendo, se perdessem para sempre frente ao impacto de tecnologias modernas e pressões filosóficas. Ele citou como exemplo o trabalho de antropólogos reconhecidos da virada do século passado que coletaram informações etnográficas em forma tão urgente e metódica quanto possível a respeito da cultura dos índios americanos das planícies ou da Califórnia. Sua pressa era justificada porque no espaço de uma geração, as fontes de informação sobre a maioria das culturas nativas estavam obliteradas, especialmente entre as culturas indígenas da Califórnia. Ao mesmo tempo em que tudo isso estava acontecendo, tive a boa sorte de assistir às aulas do professor Harold Garfinkel, do Departamento de Sociologia da Universidade de Los Angeles. Ele me
forneceu um extraordinário paradigma etnometodológico no qual as ações práticas da vida cotidiana eram um tema legítimo para o discurso filosófico, e qualquer fenômeno que estivesse sendo pesquisado tinha de ser examinado à sua própria luz e de acordo com seus próprios regulamentos e consistências. Se houvessem quaisquer leis ou regras para serem exigidas, essas leis deveriam ser apropriadas ao fenômeno em si. Portanto, as ações práticas dos xamãs, feiticeiros, vistas como um sistema coerente, com seus próprios regulamentos e configurações, era um assunto sólido para uma investigação séria. Tal investigação não deveria estar submetida a teorias construídas a priori, ou comparações com materiais obtidos a partir de raciocínio filosófico diferente. Sob a influência desses dois professores, envolvi-me profundamente em meu trabalho de campo. Minhas duas forças motrizes, surgidas do contato com esses dois homens, era que havia muito pouco tempo disponível para os processos de pensamento das culturas nativas da América do Norte conseguissem permanecer em pé, antes que tudo fosse substituído pela confusão da tecnologia moderna, e que o fenômeno sob observação, qualquer que ele pudesse ser, era um assunto legítimo de investigação. Por isso, comandava meu máximo cuidado e seriedade. Mergulhei no meu trabalho de campo tão profundamente que tenho certeza que, no final, desapontei as próprias pessoas que estavam me apoiando. Acabei num campo que era uma terra de ninguém. Não era um assunto de antropologia ou sociologia ou filosofia ou religião. Eu havia seguido apenas os regulamentos e configurações do próprio fenômeno, mas não tinha habilidade para emergir em um lugar seguro. Portanto, comprometi meu esforço totalmente e acabei ficando fora de uma escala acadêmica adequada para medir ou mensurar o seu valor ou a sua falta de valor. A descrição irredutível do que eu fiz no campo seria dizer que o índio Yaqui, feiticeiro, Dom Juan Matos, me introduziu à cognição dos xamãs do Antigo México. Por cognição entende-se processos responsáveis pela percepção da vida cotidiana. Processos incluem memória, experiência, consciência e seu uso especializado de qualquer sintaxe dada. A ideia de cognição era, naquele momento, meu maior obstáculo. Era inconcebível para mim um homem ocidental erudito que cognição, como definida pelo discurso filosófico hoje em dia, não pudesse ser nada além de um assunto homogêneo e abarcante para toda a humanidade. O homem ocidental está inclinado a considerar que diferenças culturais poderiam justificar formas singulares de definir fenômenos, mas diferenças culturais não poderiam possivelmente justificar processos de memória, experiência, percepção e o uso especializado da linguagem, a não serem processos conhecidos para nós. Em outras palavras, para o homem ocidental, só existe cognição como um grupo de processos gerais. Para os feiticeiros da linhagem de Dom Juan, no entanto, existe a cognição do homem moderno e existe a cognição dos feiticeiros xamãs do México Antigo. Dom Juan considerava esses dois como dois mundos complexos da vida cotidiana intrinsecamente diferentes um do outro. A partir de um dado momento, desconhecido para mim, minha tarefa mudou misteriosamente de uma mera
coleta de dados antropológicos para uma internalização de novos processos cognitivos do mundo dos feiticeiros do México Antigo. Uma internalização genuína de tais raciocínios impõe uma transformação, uma resposta diferente do mundo da vida cotidiana. Os xamãs descobriram que o impulso inicial dessa transformação sempre ocorre como uma sujeição intelectual a algo que aparenta ser apenas um mero conceito, mas que, insuspeitavelmente, possui tendências poderosas. Isso foi o melhor descrito por Dom Juan quando me disse: o mundo da vida cotidiana não pode jamais ser considerado coisa pessoal, que tenha poder sobre nós, algo que possa nos criar ou nos destruir, porque o campo de batalha do homem não se encontra na sua luta com o mundo ao seu redor. Seu campo de batalha está além do horizonte, numa área que é inimaginável para um homem comum, a área onde o homem deixa de ser um homem. Ele explicou essas afirmações dizendo que era energeticamente imperativo os seres humanos entenderem que a única coisa que importa é o seu encontro com o infinito. Dom Juan não conseguia reduzir o termo infinito a uma descrição mais compreensível. Ele dizia que o termo era energeticamente irredutível. Era algo que não podia ser personificado ou mesmo aludido, exceto com termos vagos como infinito, lo infinito. Naquela época eu mal sabia que Dom Juan não estava me fornecendo uma descrição intelectual atraente. Ele estava descrevendo algo que chamava de fato energético. Fatos energéticos, para ele, eram conclusões a que ele e outros xamãs da sua linhagem chegaram quando se enganjaram na função que eles chamavam de ver. O ato de perceber energia diretamente enquanto ela flui no universo, a capacidade de perceber energia dessa forma é um dos pontos culminantes do xamanismo, né, da vidência xamânica. Em especial da nagualidade. De acordo com Dom Juan Matos, a tarefa de me introduzir na cognição dos videntes do México Antigo foi levada adiante de maneira tradicional, significando que o que quer que ele fizesse para mim era o mesmo que seria feito para outro xamã, outro feiticeiro, em processo de iniciação em qualquer época. A internalização dos processos de um sistema cognitivo diferente sempre começava com o direcionamento total da atenção do iniciante ou do iniciado para o fato de que somos seres a caminho da morte. Dom Juan e os outros videntes da sua linhagem acreditavam que a percepção plena desse fato energético, dessa verdade irredutível, levaria à aceitação de uma nova cognição. O resultado final que videntes como Dom Juan procuravam para seus discípulos era uma percepção de que, pela sua simplicidade, era muito difícil de conseguir, a de que nós somos, de fato, seres que vamos morrer. Portanto, a verdadeira luta do homem não é a disputa com seus semelhantes, mas com o infinito, e isso nem chega a ser uma luta, é, na sua essência, uma aquiescência, uma concordância. Nós devemos voluntariamente nos submeter ao infinito. Na descrição dos feiticeiros, nossas vidas se originam do infinito e terminam exatamente onde se originaram, no infinito. A maior parte dos processos que descrevi em meu trabalho publicado tinha a ver com o intercâmbio natural da minha personalidade de um ser socializado sob impacto de novas racionalizações. Em relação à minha situação no campo,
O que estava acontecendo era algo mais urgente do que o mero convite para internalizar os processos daquela nova cognição xamanística. Tratava-se de uma exigência. Depois de anos de esforço para manter as fronteiras da minha personalidade intacta, elas sucumbiram. Esforçar-me para preservá-las era um ato sem sentido se visto à luz do que Dom Juan e os xamãs da sua linhagem nagual pretendiam. Era, no entanto, um ato importante à luz da minha necessidade. Era apenas a necessidade de qualquer pessoa civilizada preservar fronteiras do mundo conhecido. Dom Juan dizia que o fato energético era o alicerce da cognição dos videntes do México Antigo. Significava que cada nuance do cosmo ou do infinito era uma expressão de energia. A partir do seu platô, de onde vinham a energia diretamente, esses videntes chegaram ao fato energético de que o cosmo inteiro era composto de forças gêmeas que são, ao mesmo tempo, opostas e complementares entre elas. Ele chamava essas duas forças energia animada e energia inanimada. Eles viram que a energia inanimada não tem consciência. Consciência para os xamãs é uma condição vibratória de energia animada. Dom Juan dizia que os xamãs do México Antigo foram os primeiros a ver que todos os organismos da Terra são possuidores de energia vibratória. Eles os chamaram de seres orgânicos e viram que os próprios organismos determinavam o grau de coesão e os limites dessa energia. Eles também viram que existiam conglomerados de energia vibratória, a energia animada, que tem uma coesão própria, livres das amarras de um organismo. Eles os chamaram de seres, ou melhor falando, entes inorgânicos. E os descreviam como pedaços de energia coesiva que são invisíveis ao olho humano, energias cônscias de si mesmo que possuem uma unidade determinada por uma força aglutinadora diferente da força aglutinadora de um organismo. Os videntes da linhagem de Dom Juan viram que a condição essencial de energia animada, orgânica ou inorgânica, é transformar a energia do universo como um todo em dados sensoriais. No caso dos seres ou dos entes melhor falando, dos seres orgânicos com status ontológico, esses dados sensoriais são então transformados em um sistema de interpretação no qual a energia como um todo é classificada e há uma resposta designada para cada classificação, quaisquer que ela possa ser. A assertiva dos feiticeiros é de que no reino dos seres, ou melhor, dos entes inorgânicos, não tem status, vamos dizer assim, não tem status ontológico determinado, é um ente inorgânico. Os dados sensoriais, a partir dos quais a energia como um todo é transformada pelos entes inorgânicos, devem ser, por definição, interpretados por eles mesmos, em qualquer que seja a forma incompreensível no qual posso fazê-la. De acordo com a lógica dos feiticeiros ou dos videntes, no caso dos seres humanos, o sistema de interpretação de dados sensoriais é a cognição deles. Eles sustentam que a cognição humana pode ser temporariamente interrompida, já que ela é apenas um sistema taxonômico no qual as respostas têm sido classificadas junto com a interpretação dos dados sensoriais. Quando essa interpretação ocorre, os feiticeiros afirmam que a energia pode ser percebida diretamente enquanto flui no universo. Os feiticeiros descrevem o ato de perceber energia diretamente
como um efeito semelhante a ver com os olhos, embora estes estejam minimamente envolvidos no processo dessa percepção. Perceber energia diretamente permitiu aos feiticeiros da linhagem de Dom Juan ver os seres humanos como conglomerados de campos de energia que têm uma aparência de bolas luminosas, esfera luminosa. Observar os seres humanos dessa maneira levou esses videntes a conclusões energéticas extraordinárias. Eles notaram que cada uma das bolas luminosas está individualmente conectada a uma massa energética de proporções inconcebíveis que existe no universo. Uma massa que eles chamam de mar escuro da consciência. Eles observaram que cada bola individual está ligada ao mar escuro da consciência por um ponto que é ainda mais luminoso que a própria esfera luminosa, casulo luminoso. Estes videntes o chamaram de ponto de aglutinação ou ponto de encaixe da percepção, porque perceberam que é nesse local que a percepção acontece. O fluxo de energia como um todo é transformado nesse ponto em dados sensoriais, e esses dados são então interpretados tal qual o mundo que nos rodeia. Então, vamos dizer assim, comentando, o nagual, o inconcebível, o incognoscível, se transforma num sistema cognitivo de interpretação, o tonal. Quando pedi a Dom Juan para que explicasse como esse processo de transformação do fluxo de energia em dados sensoriais ocorria, ele respondeu que a única coisa que os videntes sabem a respeito disso é que a imensa massa de energia chamada mar escuro da consciência abastece os seres humanos com o que quer que lhes seja necessário para converter essa transformação de energia em dados sensoriais, e que tal processo não poderia jamais ser decifrado devido à imensidão da sua fonte original. Em outras interpretações, o mar escuro da consciência é chamado de águia, na visão dos antigos videntes. O que os xamãs do México Antigo descobriram quando focalizaram o seu ver no mar escuro da consciência foi a revelação de que o cosmo inteiro é feito de filamentos luminosos que se estendem infinitamente. Então aqui entra o conceito nahual, né, ou nagual, composto de filamentos infinitos de emanações. Os videntes xamãs descrevem esses filamentos luminosos que vão em todas as direções sem jamais tocar uns nos outros. Eles viram que existem filamentos individuais e que, ao mesmo tempo, esses filamentos se agrupam em massas inconcebivelmente colossais. Em termos modernos, comentando aqui, físicos teóricos hoje concebem microscópicos filamentos infinitos chamadas cordas vibracionais. Vibram e formam o todo de tudo. E concebem, inclusive, várias dimensões, essas cordas infinitas, conforme as vibrações produzem tudo e produzem vários universos, vamos dizer assim, chamado multiversos, né? Universos aglomerados. Continuando aqui, outra dessas massas de filamentos, além do mar escuro da consciência que os videntes observaram e apreciaram por causa de sua vibração, era o que eles chamaram de intento. Eles chamaram de intentar o ato dos xamãs individuais focalizarem sua atenção nessa massa. Eles viram que o universo inteiro era um universo de intento, né? Era o que eles chamam de nagual, inconcebível. E intento para eles era o equivalente à inteligência.
O Nagual, o infinito, entendido na nossa cultura como universo, então, ele está falando como tonal o universo. Portanto, era para eles um universo de surpresa de suprema inteligência. A conclusão que se tornou parte do mundo cognitivo deles foi de que a energia vibratória, consciente de si próprio, era inteligente ao extremo. Eles viram que a massa de intento no cosmo, ou na totalidade do infinito atemporal, ou melhor, no inconcebível Nagual, era responsável por todas as mutações possíveis, todo tipo de variações que aconteciam no universo, não por causa de circunstâncias cegas e arbitrárias, mas por causa do intentar feito pela própria energia vibratória, no nível do fluxo de energia. Dom Juan salientou que o mundo da vida cotidiana, os seres humanos realizam intento em intentar através da maneira pela qual eles interpretam o mundo. Dom Juan, por exemplo, me alertou para o fato de que meu mundo cotidiano não era regido pela minha percepção, mas pela interpretação da minha percepção. Ele me deu como exemplo o conceito de universalidade, que naquela época era um conceito de suprema importância para mim. Ele disse que universidade, né? Ele disse que universidade não era algo que podia ser percebido pelos meus sentidos, porque nem minha visão, nem minha audição, nem meu paladar, nem meus sentidos táteis ou olfativos forneciam qualquer pista sobre universidade. Universidade acontecia somente no meu intentar. E para que eu pudesse construí-la ali, precisava de tudo o que sabia como uma pessoa civilizada, de uma forma consciente ou subliminar. Estou tendo que ler rápido, porque já faz 27 minutos, né? Então a gente se atrapalha na leitura aqui. O fato energético de ser o universo composto por filamentos luminosos deu origem à conclusão, que são as emanações, né, conhecidas nos livros de Castanheda como emanações. Emanações da águia ou do Nagual. Né? Então, o fato de que o universo é feito de filamentos luminosos deu origem à conclusão dos xamãs de que cada um desses filamentos que se estendiam infinitamente é um campo de energia. Eles observaram que os filamentos luminosos, ou melhor dizendo, os campos de energia de tal natureza, convergiam e passavam através de um ponto de aglutinação, ou ponto de encaixe, tá? No caso, percepção. Já que o tamanho do ponto de aglutinação foi determinado como sendo equivalente a uma bola de tênis moderna, somente um número finito de campos de energia, ainda assim uma quantidade incalculável, convergiam e passavam por aquele determinado ponto. Quando os feiticeiros do México Antigo viram o ponto de encaixe da percepção, o ponto de aglutinação, descobriram um fato energético de que o impacto dos campos de energia que passava através do ponto de aglutinação era transformado em dados sensoriais. Dados que eram então interpretados pela cognição do mundo da vida cotidiana. Esses xamãs atribuíam a homogeneidade da cognição entre os seres humanos ao fato de que o ponto de aglutinação de toda a raça humana está localizado no mesmo lugar nas esferas luminosas energéticas que nós somos, na altura das omoplatas, à distância de um braço atrás delas, no limite da bola luminosa. Os físicos teóricos do universo das cordas não conseguiram e nunca vão conseguir chegar à conclusão de que essas cordas também fazem parte do complexo, do composto humano energético, e que existiria um ponto de aglutinação dessas cordas, né, dessas emanações. E é interpretada pelos dados sensoriais, né, pela nossa cognição, pela nossa sintaxe de cognição. Continuando suas observações,
de Dom Juan sobre o ponto de aglutinação levaram os feiticeiros do México Antigo a descobrirem que o ponto de aglutinação mudava de posição sob condições de sono normal ou extrema fadiga, doença ou ingestão de plantas psicotrópicas. Esses feiticeiros viram que quando o ponto de aglutinação estava numa nova posição, um feixe diferente de campo de energia passava através dele, forçando o ponto de aglomeração a transformar esses dados de energia em dados sensoriais e interpretá-los, trazendo como resultado um novo mundo real para se perceber. Esses xamãs afirmavam que cada novo mundo que surgia dessa maneira era um mundo totalmente inclusivo, diferente do mundo da vida cotidiana, mas absolutamente similar a ele, no fato de que podia se viver nele e morrer nele. Para os xamãs ou videntes como Dom Juan Matos, o exercício mais importante de intentar resulta no movimento voluntário do ponto de aglutinação. Intentar, então, resulta no movimento voluntário do ponto de aglutinação, para que o tal ponto atinja áreas predeterminadas no conglomerado total de campos de energia que compõem o ser humano, significando que, depois de milhares de anos de investigação, os videntes feiticeiros da linhagem de Dom Juan descobriram que existem posições chaves no interior da bola luminosa total que é o ser humano, onde o ponto de aglutinação pode estar localizado e onde o bombardeio resultante dos campos de energia sobre o ponto pode então produzir um mundo totalmente novo e real. Dom Juan me assegurou que isso é um fato energético e que a possibilidade de viajar para qualquer um desses mundos ou para todos eles é uma herança de todos os seres humanos. Ele disse que esses mundos estão lá à vontade, da mesma forma que as questões às vezes estão pedindo para serem perguntadas e que tudo o que um feiticeiro ou um ser humano precisa para chegar até esses mundos é intentar o movimento do ponto de aglutinação. Como disse, físicos teóricos das cordas nem imaginam que, inclusive comentando, existem universos bolhas, e um universo bolha nasce de outro universo bolha, e que o nosso universo atual está em expansão, talvez em acelerada entropia destrutiva, e que outros universos bolhas podem nascer dele. Imagine que eles poderiam imaginar, né, nesse nível de compreensão aí dos antigos videntes, né, que é possível viajar por esses universos bolhas aglomerando, que existe um ponto de lugares dentro da bola luminosa onde o ponto de aglutinação localizado produz exatamente isso, uma viagem para um universo ou mundo próprio, outro mundo ou universo, outros mundos. Ou melhor, né, localizar o Nagual através da intenção, vamos dizer, produz para a nossa percepção novos mundos ou novos universos. Outro item relacionado ao intento, mas transposto para o nível de intentar universal, era de que os xamãs do México Antigo, para eles, o fato energético que estamos sendo continuamente puxados, empurrados e testados pelo próprio universo. Para eles, era um fato energético de que o universo em geral é predatório ao máximo, mas não predatório no sentido que entendemos esse termo, o ato de saquear, roubar, agredir e explorar em benefício próprio. Para os xamãs do México Antigo, a condição predatória do universo significava que intentar do universo ou melhor, o intentar do Nagual, ou do infinito, ou do incognoscível, é estar continuamente testando a consciência. Eles viram que o universo cria quantidades incalculáveis de seres orgânicos e entes inorgânicos. Exercendo pressão sobre todos os seres, o universo os força, ou melhor, a águia, os força
ou melhor, o Nagual, né? O infinito, a expandir sua própria consciência, a consciência deles, de forma que o universo, no caso o universo tonal, né? Se esforça por se tornar mais consciente de si próprio. No mundo cognitivo dos xamãs, portanto, consciência é o resultado final do ato predatório. Dom Juan e os xamãs da sua linhagem, Nagual, consideravam consciência como um ato de estar deliberadamente consciente de todas as possibilidades perceptivas do homem, e não apenas possibilidades perceptivas ditadas por qualquer determinada cultura, cujo papel parece ser de restringir a capacidade perceptiva de seus membros. Dom Juan sustentava para que libertar a capacidade perceptiva total dos seres humanos não interferiria em nenhuma forma no seu comportamento funcional. Na verdade, o comportamento funcional poderia se tornar um resultado extraordinário, porque iria adquirir um novo valor. A função, o propósito dessa circunstância se torna uma necessidade das mais prementes. Livre das idealidades e das falsas metas, o homem só tem a função como sua força guia. Os xamãs chamavam isso impecabilidade. Para eles, ser impecável significa dar o seu melhor e mais um pouco. Eles obtinham a função ao ver a energia diretamente, as emanações, né? Conforme ela flui no universo. Se a energia flui de uma certa maneira, seguir o fluxo de energia é para eles ser funcional. Função é, portanto, o denominador comum através do qual os xamãs encaram o fato energético de seu mundo cognitivo. Pode ser que termine aqui o espaço, né, e a leitura seja interrompida, já está mesmo no final, mas pode acontecer que a leitura seja interrompida por falta de bits aqui. O exercício de todas as unidades de cognição dos feiticeiros permitia a Dom Juan e todos os xamãs da sua linhagem chegarem a conclusões energéticas estranhas que à primeira vista pareceriam pertinentes apenas a eles e às suas circunstâncias pessoais, para que, se examinadas com cuidado, podiam ser aplicadas a qualquer um de nós. De acordo com Dom Juan, a culminação da busca dos videntes xamãs é algo que ele considerava como sendo um fato energético supremo, não apenas para os feiticeiros, mas para todos os seres humanos da Terra. Ele chama isso de jornada definitiva. Jornada definitiva é a possibilidade de que a consciência individual, ampliada ao seu limite máximo pela adesão do indivíduo à cognição dos videntes, naguais, poderia ser sustentada além do ponto no qual o organismo é capaz de funcionar como uma unidade coesiva, o que quer dizer além da morte. Vou ler de novo, hein? A jornada definitiva é a possibilidade que a consciência individual, ampliada ao seu limite máximo pela adesão do indivíduo à cognição dos videntes xamãs naguais, poderia ser sustentada além do ponto no qual o organismo é capaz de funcionar como unidade coesiva, isso quer dizer além da morte. Essa consciência transcendental era compreendida pelos xamãs do México Antigo como sendo a possibilidade de que a consciência dos seres humanos ultrapasse tudo o que é conhecido e chegasse dessa forma ao nível de energia que ela flui no universo, ao nível das emanações livres. Os xamãs como Dom Juan. Dom Juan não era, comentando exatamente, um xamã, ele não era, isso aí é uma concessão do Castanheda, a época aí que ele escreveu esse comentário, né? Dom Juan não era um xamã profissional, não. Ele não participava do xamanismo exatamente, né? Que é uma especialização da nagualidade. Bom, feiticeiros como Dom Juan Matos definiam sua busca como busca de se tornar no final um ser inorgânico, significando energia cônscia de si mesma, atuando como uma unidade coesiva, mas sem um organismo. Por isso que a gente chama
é melhor apropriar chamar ente inorgânico, porque não existe não é possível determinar uma unidade ontológica de ser, como nós estamos habituados, né? Tem uma história, o ser tem uma história, ele nasce, existe, morre, enfim, pode ser determinado nesse sentido. E o ente é uma entidade inclassificável, vamos dizer assim, inconceitual, imprecisa. Enfim, novamente, né? Então, xamãs como Dom João Matos definiam sua busca como a busca de se tornar no final um ser inorgânico, um ente inorgânico, significando energia cônscia de si mesma, atuando como uma unidade coesiva, mas sem um organismo. Ele chamava esse aspecto de cognição de liberdade total, um estado no qual a consciência existe, livre das imposições de socialização e sintaxe. Está livre das imposições de socialização e sintaxe. Liberdade total. Essas são as conclusões gerais que foram extraídas da minha imersão na cognição dos xamãs do México Antigo. Anos depois da publicação A Erva do Diabo, percebi que o que Dom João me havia oferecido era uma total revolução cognitiva. Eu tentei, nos meus trabalhos subsequentes, fornecer uma ideia dos procedimentos para efetuar essa revolução cognitiva. A cada livro comentando, a cada livro que ele lançava, mudava outros pontos de vista, né? Novas percepções, novos pontos de vista, novas interpretações. Então, nesses trabalhos, ofereceu uma ideia de procedimentos para efetuar essa revolução cognitiva. E, em vista do fato que Dom Juan Matos estava me apresentando a um mundo vivo, os processos de mudança nesse mundo vivo nunca cessam. Conclusões, portanto, são apenas dispositivos mnemônicos, ou seja, dispositivos para lembranças, né? Para guardar, vamos dizer assim, né? no rol, no relatório tonal da mente. Então, conclusões são, portanto, dispositivos mnemônicos, ou melhor, conceitos, né, inclusive, ou estruturas operacionais que têm a função de trampolim ou trampolins para novos horizontes de cognição. Comentários do autor, Carlos Castanheda, comemoração ao 30º aniversário da edição norte-americana A Erva do Diabo. Ensinamentos de Dom Juan Matos. Edição revista. Interessante, quem sabe, essas leituras, se forem apropriadas, se forem, né, vamos dizer assim, algo útil, possam serem continuadas, ou mesmo por outros que estejam interessados em aprofundar a nagualidade. Lembranças, abraços e saudações a todos.